Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e hoje trago um caso repleto de mistérios. O estranho desaparecimento de Oliver Lurch. Vamos conhecer a história e fazer uma espécie de investigação dos fatos. Será que essa história centenária é mesmo verdadeira? Bom, isso você vai poder decidir depois da análise dos fatos. Inclusive, quando eu estava pesquisando para fazer o roteiro desse vídeo, eu lembrei dessa cena aí de Olhos Famintos 2 e você já vai entender o motivo. Mas antes de iniciar, já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações para ser avisado da nossa chegada e aproveite para curtir o vídeo. Você não tem ideia de como isso é importante para ajudar o canal, beleza? Então, vamos aos fatos. Bom, deixa eu pontuar uma coisa aqui. Se você fizer uma breve pesquisa, de cara já vai perceber que existem variantes da história de Oliver. Por isso, eu vou focar nos fatos relatados pelo escritor Morris Jessup, que falou sobre o caso em um de seus livros. Para você ter uma ideia, ele alegou que os acontecimentos eram reais e os detalhes do desaparecimento foram anotados nos registros do Departamento de Polícia de South Bend, em Indiana, para quem quisesse checar. Com essa afirmação e esse tipo de documentação, esse desaparecimento se tornaria um dos casos misteriosos mais bem relatados de todos os tempos, não? Mas antes de tirar qualquer conclusão, vamos ver o que aconteceu. Segundo o escritor, os pais de Oliver pediram ao jovem para buscar água no poço da casa onde moravam em South Bend. Era véspera de Natal do ano de 1890 e os familiares e amigos estavam reunidos na casa dos Lurch festejando. O dia estava nublado e nevando vagarosamente. O rapaz, até onde se sabe de 20 anos, foi então ao poço com 2 baldes para buscar a água. Cerca de 5 minutos após o pedido, a festa foi dramaticamente interrompida pelos gritos de Oliver pedindo socorro. Ele gritava com a voz de pavor: "Essa coisa me pegou!" Tom Lurch, pai de Oliver, e um grupo de pessoas que estavam na festa correram para fora para ver o que estava acontecendo. Os gritos de socorro vinham de algum lugar do céu acima deles. O som não estava fixo em ponto, parecia se mover, às vezes mais perto, às vezes mais longe. Ninguém conseguia ver nada. Logo, os pedidos de socorro pararam. As pessoas, perplexas com o que estava acontecendo, quase que instintivamente começaram a procurar o rapaz, e até os vizinhos se juntaram para ajudar nas buscas. Mas nada foi achado, apenas alguns detalhes estranhos. Havia na neve pegadas deixadas por Oliver, mas o mais sinistro é que as pegadas, a certo ponto, simplesmente desapareciam. Os baldes estavam caídos nesse ponto e não tinha qualquer sinal de luta. Tudo naquele cenário indicava que algo tinha tirado o rapaz do chão abruptamente. E foi aí que eu me lembrei do ser demoníaco de Olhos Famintos, uma estranha e medonha criatura alada que pega as pessoas e sai voando para o nada, simplesmente desaparecendo na névoa. Seria uma criatura desse tipo a responsável por capturar o jovem Lurch? Logicamente, isso é só uma observação, afinal, no caso de Oliver, ninguém viu a criatura, muito embora fique clara a sugestão de que se trata de um ser que, fosse o que fosse, podia voar. O que se pode perceber também, analisando esse caso e outras histórias parecidas, é que existe um contraponto festa e drama, que é o combustível central da narrativa, o que é algo bem característico de contos dramáticos e de suspense. Fato é que Oliver Lurch, segundo Jessup, parece ter sido raptado por algo voador mesmo, o que a princípio nos faz duvidar, pois haveria alguma espécie real capaz de sair voando com uma pessoa de 20 anos presa às suas garras? Não se tem relatos de quantos quilos ele pesava, mas se você procurar no folclore, vai até encontrar possíveis explicações, como por exemplo, nos Snellingasters e grifos. Mas na nua e crua realidade seria possível? Talvez uma espécie de condor gigante? Enfim, feito o resumo dessa versão, precisamos lembrar que, como eu disse, existem variantes da história, com discrepâncias de idade, local dos fatos e até mesmo os nomes envolvidos. Isso já liga uma luz de alerta, não?
Por isso, atiçado pelo espírito da curiosidade, fui caçar algo que pudesse jogar uma luz nessa história toda. Então, vamos à investigação. Pois bem, lembram dos documentos que estariam no departamento de polícia segundo o Jessup? Pois é, no blog de Kevin Randle encontrei algo sobre eles e outras coisas importantes para elucidar o episódio. Kevin diz que investigou os fatos e chegou a ligar no departamento de polícia para verificar o que o escritor Jessup havia dito no livro. Eles disseram que houve um incêndio e muitos documentos oficiais foram destruídos, e no departamento de polícia não tinha nada com data anterior a 1920. E agora? Não contente, Randle levou a investigação à Tribuna de South Bend, um jornal local. Elaine Stevens, então, enviou a Randle vários artigos sobre o caso, os quais pareciam ter sido escritos com base no texto de Jessup. Porém, havia também alguns artigos de Francis Chezevsky, com o mesmo cunho investigativo. Isso foi uma mão na roda para as investigações de Randle. Nos artigos, Francis relata que nem ele nem a biblioteca local encontraram qualquer evidência de que o incidente havia acontecido. Ele escreveu: "Nenhum único parágrafo sobre o desaparecimento de Oliver Lurch foi impresso em qualquer lugar." Uma equipe de investigação independente da Biblioteca Pública de South Bend pesquisou os arquivos antigos do South Bend News Times, bem como da própria Tribuna. Nenhum resquício da história que poderia ter abalado a nação foi encontrado. Tampouco registros policiais que datam de 1890. Sarah Lockerbie, também da Tribuna de South Bend, na década de 1960, escreveu um artigo sobre o desaparecimento. Ela falou com membros de uma família Lurch que ainda moravam em South Bend, na esperança de que houvesse algo que pudesse apoiar a investigação. Mas Sherman Lurch, que viveu na área por toda a sua vida, dizia a qualquer um que perguntasse, incluindo a jornalista Lockerbie, que a história não era verdadeira. Havia várias outras testemunhas nomeadas também nos vários livros e artigos sobre o desaparecimento, o que permitiu uma investigação adicional. Um pastor metodista chamado Samuel Melillo, por exemplo, foi identificado como tendo participado da infeliz festa de Natal, mas um cheque com várias igrejas não conseguiu revelar ninguém com esse nome morando em South Bend entre os anos de 1889 e 1890. Pois é, abduzidos, apesar dessa história causar calafrios e instigar nosso lado místico a acreditar, na vida real parece mesmo que a história é só uma lenda urbana. Todavia, não podemos simplesmente rebaixá-la a uma farsa, pois, pensando amplamente, o caso de Oliver Lurch é um conto popular, que sofreu variações à medida que a história foi viajando através de uma variedade de fontes orais e impressas. O que, sem muito esforço, já diferencia esse conto de uma simplória farsa. Uma farsa é uma mentira contada conscientemente, ou seja, uma espécie de fake news trazendo para a nossa realidade. Portanto, Oliver Lurch, ao que tudo indica, é apenas mais uma lenda, um folclore. Mas, apesar disso, é um caso muito interessante, você não acha? É tão curioso que chegou ao ponto de instigar várias pessoas a investigar os detalhes dele. E com certeza deve haver muitas pessoas que acreditam que tudo realmente aconteceu e que é possível que essa investigação aí, por algum motivo, é que é falsa. E aí, vale ou não um joinha essa história? Mas e você? O que pensa sobre o assunto? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu curto muito ler os comentários de vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.